Amém, queridos? Nós já vamos para a palavra de Deus. Se você puder abrir em 1 Samuel, capítulo 6. E eu vou tentar falar de uma forma menos repetitiva e menos acelerada. Orar pelo Sr. Donizete. Meu Deus, falei isso e não orei, né? Pai, nós, mais uma vez, clamamos ao Senhor, pedimos graça sobre o nosso irmão Donizete. Meu Deus, hoje ele completa 60 anos e está ali, meu Deus, internado, enfermo, sem sabermos o que é. Meu Deus, Tu és o médico dos médicos, a Tua mão, Senhor, a palavra diz que não está encolhida, para que o Senhor não possa abençoar, nem os Teus ouvidos tampados, que não possa ouvir. E Deus, nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos, meu Deus, na Tua misericórdia, pedimos que o Senhor o visite, trazendo cura, restauração e conforto, meu Pai, que ele possa ser reanimado, restaurado, e que ele possa, meu Deus, ser reintegrado, meu Deus, a esta igreja, a sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei se todos sabem, o Sr. Donizete, ele é viúvo. A dona Nésia, ela faleceu, nós estávamos com 2 meses de ministério. Então, que nós possamos estar orando para que Deus derrame graça sobre a vida do Sr. Donizete, para que ele esteja aqui conosco em breve. 1 Samuel capítulo 7. E antes de nós lermos, eu quero contar uma pequena história. O Bruninho não vai na escolinha hoje? Não quer ir? Tá bom. 1 Samuel, nós vamos ler o capítulo 7, mas antes de eu ler, eu quero contar para vocês um pouco da história de Israel. Também foi dito aqui sobre Israel. Israel é um povo que é repleto de histórias gloriosas, histórias de vitória, histórias que, quando um judeu olha para a palavra de Deus e vê a história do seu povo, certamente um judeu tem muito orgulho. Mas a semelhança de todos nós, cristãos ou não cristãos, crentes ou não em Deus, todo ser humano, ele tem momentos na sua vida de vitória, mas também tem momentos de dificuldades. Eu tenho certeza que se nessa noite eu dispusesse o microfone para que cada um dissesse de uma luta, de um momento de dificuldade que passou, ou talvez esteja passando, todos nós teríamos algo a contar, algo triste talvez, algo que marcou as nossas vidas. E eu quero nessa noite olhar para Israel, que também passou por situações semelhantes, e eu quero me identificar também como povo de Deus, que hoje eu sou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, como nós somos, e entender que haverá momentos nas nossas vidas, onde nós passaremos por lutas, mas, ao final dessa palavra, eu quero junto com os irmãos entender, que o mesmo Deus, que guardou, que cuidou, que exortou, que consolou, que prometeu, e que fez tantas maravilhas sobre Israel, é o mesmo Deus que está sobre nós, que está no meio de nós, e que tem algo para fazer nas nossas vidas. Amém? Israel viveu tempos de auge na sua história, mas há um período da história de Israel, onde o povo começou a se desviar do Senhor, através dos filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias, 2 homens que não temiam a Deus, e começaram a profanar aquilo que era sagrado. E eu vou resumir a história aqui. Em um determinado momento da história, eles estavam vivendo uma vida tão religiosa, e não religiosa no sentido bom, porque tem o sentido bom da religiosidade, mas a religiosidade morta, que é a religiosidade sem Deus. Que eles achavam que o fato deles terem a arca, deles terem o nome da descendência de Abraão, aquilo era suficiente. E estavam totalmente afastados de Deus, lutando contra um inimigo mais poderoso do que eles, que eram os filisteus. Mas eles achavam que porque eles conheciam a Deus, que porque eles tinham a arca da aliança, aquilo era suficiente. E aqui eu já começo a aprender algumas lições para a minha vida. O fato de eu fazer parte de uma comunidade, e isso é bênção. O fato de eu ter entregado a minha vida para Jesus é a melhor decisão que eu tomei. Tudo isso é bênção na minha vida. Mas, se eu não estiver ligado no Senhor, eu posso estar vivendo um momento religioso. E aqui a gente vê isso acontecer. Eles estão em guerra, começam a perder a guerra. E aí,
os 2 filhos de Eli levam a arca, achando que a arca seria suficiente para eles ganharem aquela guerra. Só que Deus já não estava mais com eles. E ali eles perdem a guerra. Os 2 filhos de Eli morrem na guerra. A arca é levada pelo inimigo. E ainda Eli, quando recebe a notícia, cai da cadeira e morre. Um momento trágico na história de Israel. Perderam o seu sacerdote. Perderam a sua arca. Que aquilo para eles era o máximo. Era a presença de Deus. Eles perdem para o inimigo. E talvez na cabeça daquele povo já se passava: nós estamos condenados a sermos dizimados. Mas é interessante, amados, que Deus, o Deus que tem propósitos, o Deus que conhece a fragilidade, que sabe onde e até onde cada um de nós suporta, esse mesmo Deus permite que essa arca é levada, mas quando ela chega no território inimigo, e é uma das histórias mais fantásticas que eu vejo no Antigo Testamento, aquela arca é colocada dentro de um templo pagão, um templo chamado, um pseudo-deus chamado Dagon, e aquela arca faz com que aquela estátua se deite diante da arca. Eles levantam aquela estátua, e no dia seguinte, aquela estátua estava novamente prostrada diante da arca, sem a cabeça e sem as mãos que haviam sido cortadas. Algo que trouxe temor àquele povo. E doenças começaram a andar no meio dos filisteus. E eles entenderam, essa arca é a presença de Deus. E nós não podemos ficar com isso. E eles mandam esta arca de volta a Israel. E aqui começa a nossa história. Mas eu quero que você crie na sua cabeça aí um filme nessa noite. Imagina tudo isso que eu contei de uma maneira bem resumida. Israel se sentindo derrotado, estava derrotado. Perdeu o seu sacerdote. Estava sem a arca do Senhor. E de repente, eles recebem de volta. E aí a gente começa a história em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que convertei-vos, ou que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram ao sol Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer,
e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. É uma leitura extensa, mas importante para nós entendermos. Depois de todo esse contexto que eu coloquei, essa passagem diz que a arca volta e eles colocam a arca na casa de um homem chamado Abinadab. Consagram o seu filho. Perdão, eu esqueci o nome aqui. Depois eu vejo, não tem problema. E consagram o filho, como? Eleazar. Obrigado. Está aqui, né? Obrigado, filho. Ebenezer. Não, Ebenezer não. Eleazar. E aí, mas mesmo assim, Israel se lamenta. E a Bíblia diz que quando os inimigos souberam que Israel estava em Mispa, eles se levantaram para destruir Israel de vez. Mas a Bíblia diz que a boa, a poderosa, a mão forte do Senhor os livrou da morte e os deu vitória. E nessa noite, eu quero pensar junto com os irmãos, e quero que você, assim como eu me identifiquei, quero que você se identifique com esse episódio da palavra de Deus e traga isso para a sua vida. E o título que eu coloquei nessa noite é: depois de uma terrível derrota, em Deus há uma definitiva vitória. Depois de uma terrível derrota, e talvez você esteja vivendo este momento de uma aparente derrota, mas depois de uma terrível derrota, em Deus há uma definitiva vitória. E eu, se eu fosse você, diria amém mesmo. Porque, amados, não é aquilo que temos em nós, é aquilo que há nele. Eu sei que hoje em dia há muita enganação no nosso meio. Há muitas pessoas dizendo: olha, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te honrar, Deus vai te restituir, Deus vai te dar de novo, mas de uma forma vazia. Com Israel, e hoje não é diferente, meu irmão e minha irmã. Muitas das vezes, situações que nós passamos, de dificuldades, de lutas, de aparentes derrotas, são oportunidades que Deus usa para nos aproximar dele, para nos levar a ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com ele. Então, eu quero que você já guarde isso na sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você esteja vivendo esse momento de derrota terrível, ou de uma terrível derrota. Mas a boa notícia é essa: em Deus há uma permanente vitória. E nós vemos aqui, a primeira coisa, é que hoje, nós estamos muitos, de uma maneira talvez até com boa intenção, lá no começo, mas hoje perdeu a linha. Hoje tem muita gente dizendo que o que você precisa fazer é um voto com Deus. Faz um voto, faz uma oferta, coloca o seu carro, coloca não sei o quê. E na verdade a Bíblia não fala de voto, a Bíblia fala de mudança. Muitos estão dizendo: oferte, dê tudo que você tem, dê o seu melhor. Só que esqueceram do arrependimento. Eu não tenho nenhum problema com voto e oferta, isso é bênção do Senhor. Mas se tem uma coisa que Deus quer gerar em nós, é mudança de caráter e arrependimento das nossas ações. Porque o propósito do Senhor não é só nos levar, não que seja algo pequeno, ao céu, mas é transformar o nosso caráter, transformar a nossa imagem deformada, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Senhor. E nós vemos aqui, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, é que houve uma consagração. E está aqui, no versículo 1. Eleazar. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab, mas Eleazar foi consagrado ao Senhor. E queridos, eu pergunto,
O que é consagrar algo a Deus? Não é necessário, mesmo eu e a minha esposa tendo 6 filhos, não é necessário que eu pegue um filho e fale, olha, esse é do Senhor. Esse é exclusivo do Senhor. Quando a Bíblia fala de consagrar algo ao Senhor, está falando das nossas vidas, do nosso tempo. Será que nós temos consagrado o nosso tempo? Será que nós temos consagrado os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos? Será que nós temos consagrado as coisas a Deus, a nossa casa, o nosso trabalho, o carro, os bens que Deus tem nos dado? Muitas vezes, nós não estamos separando para Deus aquilo que é do Senhor. E nessa noite eu preciso refletir sobre isso. Será, meu irmão e minha irmã, que nós temos consagrado a Deus o que lhe é devido? O Senhor Jesus disse uma frase espetacular, dentre tantas outras, quando o apertaram e disseram, queriam pegá-lo dizendo, é lícito pagar tributo a Roma? E o Senhor Jesus dá aquela resposta que é conhecida mundialmente: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Será, meu irmão e minha irmã? Deus não está pedindo os nossos filhos, Deus não está pedindo o nosso emprego, Deus não está pedindo a nossa família, mas aquilo que é do Senhor. Será que nós temos consagrado e colocado diante de Deus? O segundo ponto, versículo 2, que diz que eles, e todos os dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. É interessante, queridos, que isso é comum na minha vida e na sua vida. Após uma situação ruim, após uma situação de uma aparente e momentânea derrota, os nossos lábios, a nossa boca, a nossa voz não pode produzir única e exclusivamente lamentações. Quantas pessoas estão passando por situações difíceis há anos, há meses, há semanas, não sei, mas parece que da nossa boca, ao invés de sair palavras de bênção, palavras de fé, palavras de encorajamento, tem saído apenas lamentações. A Bíblia fala que esse povo, que em partes, eu disse que Deus estava tratando com eles, correto? Mas muito do que eles estavam passando era a colheita daquilo que eles haviam plantado. Meu irmão, eu não estou aqui nessa noite, minha irmã, para dizer que aquilo que você está passando é colheita, é fruto, melhor dizendo, ou colheita daquilo que você plantou. Mas o que eu estou dizendo, ou melhor, o que a palavra está dizendo, é que nós não podemos ser achados no vale da lamentação. Eu sei que quando nós passamos por dificuldades, a primeira coisa que sai das nossas bocas é uma lamentação. Mas eu vejo aqui um povo que estava preso à lamentação. Mas vamos adiante, o versículo 3, e é esse ponto que eu quero chegar, que é para mim o ponto central dessa palavra. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo. Aqui, querido, Samuel era um profeta, sacerdote, alguém que Deus havia separado, juiz, que Deus havia separado para que falasse dos oráculos, da palavra do Senhor àquele povo. E aqui, queridos, eu queria trazer esse tópico, para que nós abramos os nossos ouvidos, para ouvir a voz profética. E antes de você torcer o nariz, eu sei que esse termo está totalmente deturpado no nosso meio. Qualquer, me perdoe aqui a expressão, sem julgar ninguém, mas qualquer besteira é voz profética. Qualquer coisa que acham, vem da cabeça de alguém, diz que é voz profética. Mas, se nós olharmos para a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, deixa eu abrir aqui rapidinho, não separei, me perdoe, se eu conseguir colocar aí. 1 Coríntios, capítulo 14, 3, fala assim que, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E em 2 Timóteo 3, versículo 6, diz assim,
2 Timóteo 3 aqui, versículo 6. Pois essas, perdão, amados, não é 6 não, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para correção e educação na justiça. Então, quando você ouvir esse termo, a voz profética, dá para voltar lá, filho, por favor? Lá em 1 Coríntios 14, 3. Toda vez que você ouvir a palavra voz profética, tenha ciência de que você tem que ouvir palavra do Senhor, que edifica, exorta e consola. Voz profética não é dizer para você, você vai ter um carro novo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Voz profética é toda vez que a palavra de Deus vem sobre nós, exortando, consolando e edificando. Ou na ordem correta aqui, edificando, exortando e consolando. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir a voz profética. A palavra de Deus é a voz profética, é a voz de Deus. Toda vez que você lê, toda vez que eu ouvir, ler, estudar, aprender a palavra de Deus. Igreja, nós precisamos despertar para isso. Nós temos tido aqui já, pelo menos 8 ou 9 domingos consecutivos, aula, toda manhã. E queridos, muitas vezes eu vejo um desinteresse da parte da igreja, se nós não aprendermos a palavra de Deus. Se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não limitarmos a receber apenas o que sai daqui aos domingos à noite, ou às quintas à noite, nós estamos vivendo um tempo de fome. Nós não estamos ouvindo a voz profética do Senhor. Mas não é isso que eu quero enfatizar nessa noite. Samuel traz a voz do Senhor, e ele dá aqui alguns conselhos para aquele povo. E esse conselho é para mim e para você nessa noite, que talvez esteja vivendo, já viveu ou vai viver um momento de aparente derrota. Um momento de talvez uma terrível derrota. E o primeiro conselho que Samuel dá aqui, versículo 3, por favor. Pode projetar aí, filho, mais uma vez. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais, ou como aqui está voltais também, algumas traduções dizem que vos converterdes a Deus. Se é de todo o coração que vós vos converterdes, que é a mesma coisa que voltar. E aqui eu tenho a primeira lição, para que eu saia dessa derrota. Talvez eu esteja vivendo para viver a vitória permanente que Deus tem. A primeira coisa que eu vejo, converter. E o que é converter, querido? É muito simples. Já está dizendo aqui, voltar, mudar a direção. Quantas vezes nós estamos andando, e vamos imaginar que aquilo é um abismo, muitas vezes nós estamos andando em direção ao abismo, mas a voz profética, a palavra do Senhor, seja através de uma ministração, de um louvor, da vida de alguém, nos traz um alerta e diz: pare, cuidado, você está indo para o caminho errado. Qual é a nossa primeira atitude? Virar as costas e voltar. Queridos, eu não estou dizendo aqui, pastor, mas isso é para quem não conhece Jesus, isso é para quem não frequenta igreja, isso é para quem está perdido no mundo. Não, queridos, quantos de nós talvez, sem perceber, ao longo da nossa caminhada, tem se desviado do propósito original do Senhor. E o Senhor nessa noite nos faz um convite: voltai. Voltai ao caminho que eu tenho para você. Talvez, meu irmão e minha irmã, nós estejamos andando, como eu já disse aqui outras vezes, à beira do caminho, na marginal, paralelo, próximo, perpendicularmente. Mas o que a palavra do Senhor diz, o Senhor diz através de Samuel: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. E esse é o primeiro conselho. Nós precisamos entender: será que nós temos andado pelo caminho bom, perfeito e agradável do Senhor? Isso não tem a ver com estar e não numa igreja. Isso não tem a ver com ser ou não um pastor, ou um ministro de louvor, ou ser alguém abençoado por Deus.
Isso tem a ver com entender, ou melhor, primeiramente, buscar, entender e obedecer à vontade do Senhor. Nós precisamos, amados, nós como indivíduos, nós como igreja cristã Nova Vida, e nós como igreja espalhado pelo mundo, nós precisamos voltar a clamar pela vontade do Senhor, pela direção do Senhor nas nossas vidas. Voltai ao caminho do Senhor. O segundo conselho, ele diz assim: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Querido, o que é o Deus estranho? Nós achamos que deuses estranhos são imagens, são falsos deuses, é Dagon, é Astarote, é Baal, é Mamon, é isso, é aquilo. Mas falsos deuses, quando a Bíblia diz, tirai do vosso meio, tirai, está dizendo para tirar do meio daquele povo, mas não só do meio daquele povo, do meio, do centro de cada um. Tirai do centro tudo aquilo que está ocupando o meu lugar. Então, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo na minha vida, e pode ser a melhor coisa que eu tenho, depois da presença do Senhor Jesus Cristo, depois da salvação que me foi dada em Cristo Jesus, o bem mais precioso que nós temos nessa terra é a nossa família, são os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais. Mas, queridos, eles e nada mais pode tomar o lugar que pertence ao Senhor. E nós precisamos olhar para as nossas vidas, olhar o que tem ocupado o nosso tempo, o que tem ocupado os nossos esforços, o que tem tirado as nossas energias. Será, amados, que nós temos colocado Deus, o Senhor Deus, no seu lugar de honra, de glória, de primazia? Eu não canso de dizer isso. Deus nunca pediu exclusividade a nós com relação às coisas que Ele nos deu. Deus pede: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Quando Deus fala de deuses ou de falsos deuses, Ele diz: eu sou o único. Mas quando Ele fala de amor, Ele nunca pediu exclusividade. Esse próprio versículo que eu comecei a citar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ele é completo, dizendo: e amarás teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus nos mandou amar até os nossos inimigos. Então Deus nunca pediu exclusividade, mas sempre prioridade. Será, meu irmão e minha irmã, que nós não estamos vivendo tempos de derrota, à semelhança de Israel, porque não colocamos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, no seu lugar absoluto? Será que Deus é o mais importante na minha vida? Ou se Deus tirar a minha esposa, Ele já não será mais tão importante? Se tirar um dos meus filhos, se tirar o meu emprego, se tirar a minha casa, ou melhor, se permitir que eu perca isso, será, amados, que nós temos colocado o Senhor no lugar de honra? Deus fala através de Samuel: tirai do vosso meio, tirai. Eu preciso, nós precisamos tirar tudo aquilo que tem atrapalhado. O terceiro conselho, e esse aqui é tremendo: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e aqui está o terceiro conselho: preparai o coração ao Senhor. Queridos, preparar o coração ao Senhor. Eu não sei fazer bolo. A Elisene sabe mais ou menos. A Jennifer também. Bolo nem é tão bom. Come 8 pedaços e enjoa rapidinho. Mas, oi? Metade do bolo. Mas, quantas vezes nós, ou alguém que vai fazer um bolo, é simplesmente pegar os ingredientes, jogar ali na forma, pum, saiu o bolo? Não, tem que untar a tal da forma, tem que aquecer o forno,
tem que misturar os ingredientes, e muitas vezes nós não estamos preparando o nosso coração, que não fala de um músculo ou desse órgão que bombeia sangue a todo o nosso organismo, mas está falando dos nossos sentimentos mais profundos, da nossa prioridade, da nossa vida. Muitas vezes nós não estamos preparando o nosso coração, como diz aqui, preparai o coração ao Senhor. Será, amados, que nós temos, mesmo em meio a momentos de derrota, ou de aparente derrota, momentos de tribulação, nós temos preparado o nosso coração? E muitas vezes, o que sai da nossa boca são reclamações, blasfêmias, palavras contrárias, maldição, maldizemos os outros, amaldiçoamos a nós mesmos. E o Senhor está dizendo, prepare o seu coração, como um agricultor que prepara a terra, deixa ela bem preparada, bem adubada, para que aquilo que cair, germine fruto. Amados, todos nós, ou a maioria de nós, temos muitas vezes ocupação no dia todo, quando não estamos trabalhando, estudando, quando não estamos cuidando dos afazeres domésticos, quando não estamos resolvendo problemas, estamos dormindo, porque precisamos. E muitas vezes nós esquecemos de preparar o bem mais importante que Deus nos deu aqui, que é o nosso corpo, ou um dos bens mais importantes, que é o nosso corpo, preparar a nossa alma, para que Deus possa vir e ministrar ao nosso coração. Não precisa erguer a mão para que nós não nos envergonhemos, mas quantos de nós essa semana separou um tempo, das 24 horas, ou dos 1440 minutos, que nós tivemos no dia, quantos de nós separamos desses 1440, se eu não errei a conta, quantos de nós separamos 5 minutos, 10 minutos, para preparar o nosso coração, ouvir a palavra de Deus, orar? Às vezes, amados, nós vemos para um culto como esse, ou como qualquer outra igreja abençoada, e nós vamos na expectativa de receber algo. Eu preciso palavra poderosa, e os louvores precisam ser os melhores, precisa falar com o meu coração, precisa me fazer chorar. Só que nós esquecemos que nós somos os responsáveis para preparar. Será que o meu e o seu coração tem sido um coração preparado para que Deus venha e coloque a boa semente? E o quarto conselho, preparai o coração ao Senhor, e aqui o quarto conselho, servir a Ele, só, 2 letras, uma pequena palavra, acentuada, paroxítono. Eu era ruim em português, né? Não é, né? Eu vou perceber que eu sou ruim em português, né? Só, a Bíblia está dizendo, servir somente a Ele. E queridos, isso aqui talvez seja um dos desafios mais profundos que nós vivemos dia a dia. Todos nós, sem exceção, desde o último até aqui, desde o mais novo até o mais velho, todos nós, diariamente, somos tentados, somos induzidos a servir o Deus que mais nos afasta de Deus. E esse Deus se chama eu. Todos nós vivemos diariamente tentando nos satisfazer, tentando receber, tentando ter o melhor, ser reconhecido, tentando levar vantagem, tentando receber honras, receber coisas, viver uma vida tranquila. E eu não estou dizendo contra isso, amados, mas a bem da verdade é que muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos, vivemos em função de nós, vivemos somente para nós. E é interessante, eu vou repetir novamente essa palavra que o Senhor Jesus disse, onde Ele resume todos os mandamentos, os 10, mais os 600 e poucos mandamentos que é colocado na lei, cerimoniais, de conduta, civis, todos mais ali. Ele resume em 2, que muitos dizem que erroneamente não é 2, não são 2, são 3.
Deus não nos deixou de fora. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo teu coração, alma, força, entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos amar, sim, queridos. Mas a bem da verdade é que muitas vezes nós vivemos uma vida em função de nós. Tem que ser bom para mim. Eu tenho que ser a primazia. Eu tenho que receber o melhor. Eu tenho que ser reconhecido. E o Senhor está dizendo: servir a Ele somente. Eu não posso, eu não consigo servir a Deus e a mim mesmo. Quantas vezes, amados, somos derrotados? Porque sobre bons pretextos, sobre bons argumentos, estamos servindo a nós mesmos. E nós seguimos um pouco adiante. E o versículo 3 vem uma promessa. A esses que receberam esse conselho do Senhor e começam a entender, lá no finalzinho, no versículo 3, e Ele vos livrará. Sabe, queridos, eu sei que hoje há muita enganação. Pessoas dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar, Deus vai te fazer isso, aquilo. E Deus faz, eu não estou aqui desmentindo. Mas muitas vezes o caminho que está sendo ensinado é um caminho errado. E eu lembrei de novo desse filme e vou falar dele até toda a igreja assistir. Quem aqui já assistiu o Peregrino? Então eu posso falar, ainda não é toda a igreja. Lá nesse filme abençoado, que foi uma visão que Deus deu a Jonathan Edwards. Isso? Jonathan Edwards não. John Byrne, obrigado. Lá em 1600 e tralalá. Em determinado momento o peregrino está indo e alguém lhe apresenta um caminho mais fácil. E aqui o Senhor está dizendo que Ele tem uma promessa. Ele vos livrará. Versículo 4. Ele diz assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Queridos, não tem vitória, não consigo dizer que esse título dessa noite pode se tornar verdade na minha vida, se não houver obediência, decisão de mudança. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Muitas vezes nós estamos ouvindo palavras edificadoras, estamos ouvindo a palavra através de boca de pessoas, mas nós deixamos de obedecer, não tomamos uma decisão, não mudamos. É uma mudança sempre no futuro. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso tomar uma postura, eu preciso orar mais, jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Mas é sempre no futuro. Nós vemos aqui que aquele povo tomou uma decisão, e eu e você precisamos tomar essa decisão. Obediência, mudança, decisão. Versículo 6. E ele diz: congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E aqui, queridos, 3 coisas que eu não posso deixar de falar. Congregar, que já foi dito, sem combinar aqui, foi dito da importância já no começo. Jejuar, sabe o que é jejuar, amados? Não é só tirar alimento. Jejuar é ir para o deserto. A maioria de nós foge do deserto. Jejuar é passar um tempo de separação ao Senhor. O Senhor Jesus não precisava, Ele é Deus, mas Ele ficou 40 dias separado ao Senhor. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. E aqui também fala, nesse mesmo versículo, confessar. Sabe, amados, uma palavra que saiu de moda no meio da igreja. Não se fala mais de confessar pecados, não se fala mais de mudança. Hoje em dia o que nós vemos é um evangelho que vem muito mais para massagear o nosso ego, muito mais para, parece um papel, e misericórdia, não estou falando contra aqui, me perdoem os psicólogos se eu ofender com isso, não é minha intenção, mas às vezes a gente quer transformar a palavra de Deus num tratamento psicológico, levando a pessoa somente a se conformar com aquilo. Eu sei que a psicologia não faz isso, tem 3 ou 4 psicólogos aqui que já estão me olhando assim, ó, cuidado, inclusive nós estamos te analisando, pastor. Tem 4, né? 4.
Meu filho também, já está quase se formando há uns 4 anos. E brincadeira, voltando para a palavra. E nós muitas vezes, até me perdi aqui, confessar, nós esquecemos que o Evangelho, ele vem para nos confrontar, para trazer mudança. E nós precisamos sim, amados, voltar a confessar os nossos pecados uns aos outros, como está escrito em Tiago capítulo 5. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros para serem curados. Não há cura sem confissão de pecados. Mas deixa eu ir adiante. Mas olha que interessante. Aquele povo se arrepende, aquele povo se volta ao Senhor, aquele povo fala: tá bom, Samuel, profeta, homem de Deus, sacerdote de Deus, nós vamos retornar ao Senhor, e aí daqui para frente a nossa vida vai ser um mar de rosa, amém? Não. Versículo 7, quando pois os filisteus ouviram, quando o inimigo ouviu que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram para pelejar contra eles. E é aqui que muitas vezes a gente cai. A gente acha que porque eu resolvi buscar Deus, eu comecei a ir na igreja, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, comecei a me santificar, agora minha vida vai ser um mar de rosas. Não, queridos. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que não. O inimigo que quer destruir eu e você, quer destruir quem está na sarjeta, quer destruir quem já está destruído, quer destruir a todos os seres humanos, ele vai intensificar a luta, porque ele vai ouvir que nós tomamos essas decisões que nós lemos agora há pouco no capítulo 7 de Samuel, versículo 3. Mas nós não temos a garantia de que não haverá lutas e medos. Talvez, amados, eu e você não estejamos vivendo uma pequena parte daquilo que Deus tem para nós, porque o medo tem tomado conta. Queridos, a Bíblia está dizendo que haverá lutas e medos, mas vamos em frente. Olha o que o texto diz aqui, para eu não responder com as minhas palavras. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus. Queridos, quando vier a luta e o medo, o que nós vamos fazer? Retroceder? Amém? Clamar ainda mais. Israel vê aquele inimigo que poderia destruí-lo militarmente, que já havia o derrotado anteriormente. Ele vê aquele inimigo novamente se levantando contra eles. E ao invés de reclamar, ao invés de retroceder, ao invés de desistir, ao invés de separar, ao invés de largar o emprego, a igreja, ao invés de mudar de vida radicalmente, deixar a vida te levar, como diz aí deixa quieto, não vou usar o adjetivo para não ofender, como diz um cachaceiro, é isso mesmo, deixa a vida me levar. Quando nós, amados, entendemos que isso tudo que nós podemos e passamos pode acontecer, mas o nosso papel é clamar ao Senhor, como esse povo fez aqui, e eles clamaram. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar. Querido, não pare de clamar, não pare de pedir misericórdia, graça de Deus sobre a sua vida, sobre o seu filho, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, seja a causa que for, não cesse de clamar. E aí o versículo 10, e tenha fé que eu vou terminar essa palavra hoje. Versículo 10 diz assim: enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja. Olha que interessante, né? Estava oferecendo, estava colocando uma oferta para Deus, estava adorando a Deus. Na nossa cabeça o que acontece? O inimigo, nesse caso, no momento em que ele oferecia, chegaram à peleja contra Israel. Mas aqui, amados, lembra o que eu disse? Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, mas pastor, eu estou fazendo tudo certinho, pensamos nós, né? Mas eu estou lutando, eu estou me consagrando, eu estou tentando, mas as lutas não param, acho que não é de Deus. Não, queridos, continue a clamar, porque olha aqui o versículo 10, mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus,
os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amados, o Deus que nos chama, o Deus que deixou a sua palavra, o Deus que corrige, o Deus que exorta, o Deus que consola, o Deus que tem momentos que puxa a nossa orelha, o Deus que permite algumas coisas nas nossas vidas para que nós lembremos de quem nós somos e de quem Ele é. Esse mesmo Deus nos dá a garantia da vitória se estivermos nele. Amados, não se deixe enganar. Muitos falsos profetas têm saído aí afora, dizendo que é o que você faz, é a oferta que você dá, é o dízimo, tudo isso é bíblico, não estou falando contra, mas hoje há uma distorção dizendo, você está com uma peleja, dê uma oferta, como é que dizem? Uma oferta de ousadia, de sacrifício, dê uma oferta de sacrifica a Deus, para de ser, como é que eles falam, covarde, dá tudo, você já está lascado mesmo, entrega tudo. Amados, não, eu tenho que entregar tudo a Deus, mas é a minha vida. Quanta gente está dando o que tem, o que não tem financeiramente, mas o seu coração ainda é duro, o seu coração ainda é escravo de si mesmo. Quantas pessoas aparentemente estão dando o que nem deveriam dar, mas aquilo que o Senhor pede de fato, não estão dando. E aqui o Senhor fala que Ele, o Senhor, amados, não é a minha capacidade, não são as minhas estratégias, não são os meus recursos, não é a minha posição eclesiástica, não é o quanto eu conheço, é a graça do Senhor, por estarmos debaixo dessa mão poderosa, por nos voltarmos a Ele, por servirmos a Ele, por amarmos a Ele, por confiarmos nele. É esse Deus que vai nos garantir a vitória. Amém. E se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. A Ele a glória, a Ele a soberania, a majestade, a força, o poder. Ele é Deus, Jeová, o Todo-Poderoso. Ninguém pode com o Deus eterno. Ele é o Deus da vitória. Aleluia. E eu poderia terminar a palavra aqui, amados. E eu poderia terminar aqui nessa noite. Mas o versículo 12 diz: tomou então Samuel uma pedra. O Cassiano colocou R$2 aqui hoje, né? O que vale mais? R$2 ou uma pedra? Eu ficaria com os R$2. Mas Samuel fala, a Bíblia fala que Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, quem pode levantar a mão nessa noite e dizer: Deus não me ajudou? Qual de nós pode levantar a mão nessa noite e dizer: Deus nunca me ajudou? Todos nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu olho aqui e eu vejo duas características que precisa ter na minha e na sua vida. Primeiro, reconhecer. Reconheça, amados, que você chegou até aqui não por causa dos seus méritos. Ah, mas eu estudei, eu batalhei, eu perdi noites de sono. É verdade. Mas se Deus tivesse colocado, fala uma bactéria aí, Fê, aqui, que para a pessoa. Hã? Essa daí mesmo. Eu não conheço, mas deve ser braba pelo nome. Hã? Uma ameba. Se Deus permitisse que essa ameba aí, que eu não sei nem o que ela faz, entrasse na minha e na sua vida, o que ia acontecer, Cassiano? Agora completa aí, ajuda eu. Só isso? Ah, não. Eu queria uma coisa mais forte. Não, é verdade, eu acho que é dor de barriga. Mas enfim, se Deus colocasse talvez algumas células que se multiplicassem muito rápido, Deus permitisse que isso entrasse, nós sabemos o resultado disso. Então, queridos, a primeira coisa é reconhecer que até aqui o Senhor nos ajudou. Por pior que pareça a derrota que você ou eu estejamos vivendo. Reconhecer. E segundo, agradecer.
eles já haviam derrotado. Nós já vamos embora, Bruninho, segura aí. Nós já ele falou aí o que muitos estão pensando, mas nós já estamos terminando. Samuel podia ter virado as costas e falado, obrigado, Senhor, está tudo certo. Mas Samuel herege, né? Herege não gosto dessa palavra. Heregir. Põe uma pedra de pé ali. Coloca uma pedra em agradecimento ao Senhor. Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus. Quantas coisas o Senhor fez hoje, essa semana. Quantos acidentes nós fomos livrados. Quantos caminhões podiam ter desgovernado e batido de frente com o seu carro. Bala perdida. Enfim, tantas coisas. Perca de emprego, saúde. Seja grato a Deus. Pastor, mas você não sabe quanta coisa eu preciso. Realmente eu não sei. Mas olhe para aquilo que o Senhor já fez. E eu termino, nós não lemos o versículo 14. E as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas. Arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Queridos, eu não posso, porque Deus não me permite isso, mas um pregador desatento poderia vir e falar assim, não, porque Deus está dizendo nessa noite que Ele vai te restituir, tudo aquilo que o inimigo roubou, Deus vai restituir, 5 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais. Isso é errado, queridos? Não, mas preste atenção, o objetivo de Deus aqui era restituir as terras a Israel? Sim ou não, igreja? Não. A restituição das terras foi consequência, foi o bônus, fazia parte do pacote daquele povo que entendeu que estava andando sem Deus. Deus não está preocupado em somente restituir, mas Deus é um Deus de restauração. Deus quer restaurar a comunhão com o seu povo. Deus quer restaurar o relacionamento íntimo comigo e com você. Deus quer restaurar em nós a alegria da salvação. Pare de ficar buscando que Deus só restitua o que você perdeu. Porque, amados, está um pouquinho alto aí, viu, filho? Nós, muitas vezes, só buscamos a Deus pensando na restituição. E, amados, Deus não tem nenhum problema com isso. Mas Deus está querendo mais do que restituir, restaurar. Ter eu e você novamente na posição correta, na posição de servos, na posição de viver, entender. Eu vou atender o pedido do Bruninho. Já até fechei aqui, Bruninho, ó, já fechei a Bíblia. Dá glória a Deus, fala glória a Deus. Isso. Mas, queridos, eu estou terminando e agora é sério. Deus, muito mais, Deus pode restituir um casamento que está em ruínas. Deus pode restituir o seu sistema financeiro que está em colapso. Deus pode restituir coisas que você perdeu. Sim, Deus pode. Mas eu e você precisamos entender que o propósito maior, inicial de Deus, é restaurar a comunhão conosco. Porque se Deus restituir o dinheiro que eu perdi, o que eu perdi, tudo que eu perdi nessa terra, se Deus me restituir tudo isso, vai ser bom? Vai. Mas quando eu for, o que vai comigo? Agora, se dentro disso, a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus foi restaurado, naquele dia, eu estarei com Ele. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por ser um Deus tão misericordioso. Quantas vezes, ó Deus, nos desviamos do propósito. Somos a semelhança desse povo, ó Deus. Pensamos porque, entre aspas, figuramente, temos a arca, que está tudo certo.
Mas o Senhor é um Deus tão misericordioso e amoroso, que permite situações nas nossas vidas, para que nós nos lembremos, para que nós retornemos, para que nós nos voltemos ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é a tua presença, que é a tua vontade, que é a comunhão íntima e profunda com o Senhor, o Deus que nos criou e que nos ama. Meu Deus, eu sei que há pessoas aqui nessa noite que estão passando por esse momento de uma derrota, de uma terrível derrota. Mas eu creio, meu Deus, que no Senhor, que em Ti, Senhor Jesus, há uma definitiva vitória. E é isso que nós buscamos, ó Deus. Nos ajuda, meu Pai, a vencermos os percalços, as lutas e as dificuldades que temos passado. Mas acima de tudo isso, meu Deus, que essas coisas que sejam instrumentos para nós voltarmos ao Senhor. Ou melhor, meu Deus, que nem nos separaremos do Senhor, que nem nos separemos do Senhor, mas que possamos viver todos os dias ligados em Ti, para que venhamos a frutificar, em nome de Jesus. Amém. Fradson, acertei, né? É isso? Deus abençoe. Fradson, tá certo? Franderson. Então eu escrevi errado, faltou um N aqui. Franderson, o homem do nome exclusivo. Isso aí é para poucos, viu? Marcelo tem um monte por aí. A Esther, o Flávio que está lá na aulinha, né? Deus abençoe essa família. A Juliana e o Eliton, que está perto do Wellington, tá bom? E a Juliana já falei, né? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, amados. Quinta-feira temos culto de oração. Amados, quinta-feira passada eu não estive aqui, não tive o privilégio de ouvir a palavra de Deus, estava viajando com a família, como anunciamos. Mas na outra quinta eu estive aqui, ouvi uma palavra e eu saí daqui, como diz, pisando alto, né? Então não perca, venha às quintas-feiras, tem sido bênção. Venha nas EBNV, nas escolas bíblicas Nova Vida, aos domingos de manhã, e venha aos cultos. Tenho certeza, amado, que o maior beneficiado vai ser você. Em conjunto vai ser a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, porque Deus é um Deus de restauração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou sobre nós nessa noite, pela tua presença gloriosa neste lugar, pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Mais uma vez, pedimos a tua graça sobre o nosso irmão Donizete, e que em breve, Senhor, ele esteja conosco novamente, se alegrando no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.